Fala, meus queridos alunos do nono ano 1 e nono ano 2. Vamos começar agora então esta videoaula. Se você já seguiu as instruções que nós colocamos ali no Positivo On, agora é só seguir essas instruções. Quais são? Observar bem a aula, seguir bastante os slides, se quiser parar um pouco para dar uma lida, vai ser bem interessante, são informações atualizadas sobre a União Europeia, sobre o Reino Unido e o famoso Brexit, né, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Vamos para os nossos slides então, ok? Para a gente começar a falar sobre isso, é importante então que a gente entenda o seguinte: o Reino Unido e o Brexit. Por que chegou-se a essa ideia do Brexit? Se você nunca ouviu falar desse Brexit, eu acho que já ouviu algum dia, eu inclusive já falei nas aulas, quando falei sobre a União Europeia, é importante que você lembre que o Brexit só acontece porque o Reino Unido, ele existe e ele está na Europa. Mas vamos falar, antes de comentar sobre esse Brexit, vamos então falar... Opa, eu não estou falando com você, é o Google. Vamos lá. O que é Reino Unido? Vamos falar sobre ele. O Reino Unido, então, ele é um país, é um estado formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte, ok? Então, esse país, que é formado por 4 outros estados ou 4 outros reinos, digamos assim, ele tem uma característica, que é formado pela ilha da Grã-Bretanha, ok? Então, a Grã-Bretanha, na verdade, ele é um termo geográfico que refere-se àquela ilha do arquipélago das Ilhas Britânicas. No caso, então, seria a grande ilha, a parte onde tem ali a Inglaterra, ok? Nós vamos ver no mapa e nesses dizeres qual que é a diferença entre eles. Vamos lá. Qual que é a diferença, então, entre Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido? A Inglaterra é um país europeu, ou seja, é um dos países que compõem esse grupo aqui da União do Reino Unido. E a Grã-Bretanha é essa ilha principal aqui, ó, a maior ilha, porque na verdade é um arquipélago aqui. Então essa é a maior ilha onde estão Inglaterra, País de Gales e a Escócia. Então, na verdade, a Grã-Bretanha é essa grande ilha aqui que estão esses países. E o Reino Unido, tá, está relacionado a um agrupamento político, certo? Ele é um estado em que une os países da Grã-Bretanha, ou seja, a Irlanda do Norte, que está no Reino Unido, que não é da Grã-Bretanha por causa que não está nessa grande ilha, mas ele faz parte politicamente do Reino Unido. Então, fechando, nós temos para o Reino Unido a Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Aqui, ó, esse país aqui que está na mesma ilha que a Irlanda do Norte é a Irlanda. A Irlanda não faz parte do Reino Unido. Então, como que a gente não vai confundir? É só você pensar que a Irlanda do Norte, ou seja, a parte norte ali que foi separada da Irlanda, ela faz parte do Reino Unido, ok? Daremos continuidade então. Vamos a alguns fatos importantes sobre o Reino Unido. Então, assim, ó, o Reino Unido ele entrou de fato na SECA, que é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, que foi criada em 1975. Aliás, ele entrou em 1975, a SECA já era anterior. Primeiramente porque não possuía essa vontade, depois porque foi vetado 2 vezes pela França, do general de Gaulle, que queria um bloco continental e entendia que a entrada do Reino Unido ela seria prejudicial ao bloco. Isso é uma questão política, principalmente. É claro que ele sabia que a Inglaterra e o Reino Unido tinham uma força muito grande e que eles poderiam, de repente, perder essa força política ali da França. Outro fato, mesmo quando entrou na União Europeia, contudo, o Reino Unido nunca aderiu completamente ao bloco, na ideia de manter maior autonomia nacional, por exemplo. O país, então, ele não aderiu ao euro, ou seja, em 1993, assim como não aderiu totalmente à abertura de fronteiras,
se limitando a colaborar com as autoridades europeias nesse sentido. Então, digamos que desde o início a União Europeia não foi uma abertura total para entrar no bloco econômico ali. Aliás, falei errado. O Reino Unido não foi totalmente aberta, né, à questão da União Europeia, da formação desse bloco. Então, algumas coisinhas como o euro, por exemplo, não adotou, e também a questão de não abrir totalmente essas fronteiras para os países membros. Em 2011, o Parlamento do Reino Unido adotou o Ato da União Europeia, colocando uma cláusula de soberania, no qual o legislativo britânico avaliaria toda decisão tomada na União Europeia antes de acatá-la. Então você vai percebendo que a União Europeia ela recebe o Reino Unido adere sim, né, a esse bloco, mas sempre tem algumas restrições. Quer dizer que o Reino Unido sempre tem um pé atrás com relação à entrada na União Europeia, ok? O que é então a famosa União Europeia? Ela surge então depois da Segunda Guerra Mundial, certo? Nós já estudamos sobre isso, mas estou revendo com vocês. E a origem dela foi na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que é a CECA. A ideia era que a administração conjunta desses recursos, carvão e aço, essenciais à guerra, impediria um novo conflito, ou seja, os países detentores desse carvão e do aço tivessem uma colaboração, uma união entre eles, isso seria mais fácil de evitar problemas depois de busca de todo esse material aí. Ok? A CECA então ela foi formada por França, Alemanha Ocidental, Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo inicialmente. Em 1985, o Acordo Schengen abolia as fronteiras internas entre os seus países signatários, incluindo os que não faziam parte da CECA. Nos moldes de União Econômica e Política que promove a circulação de pessoas, capital, mercadorias e serviços, a União Europeia foi oficializada com o Tratado de Maastricht em 1993. Você vê que só foi oficializada na década de 90. É interessante você pensar que durante todo esse processo muitas questões políticas e econômicas foram tratadas ali. Esse tratado criou um conceito de cidadania europeia e também previu a adoção de uma moeda única, que é o euro. O euro foi criado em 1999 e desde 2002 circula em notas físicas. Hoje ele é adotado por 19 países do bloco. Então você vê, o bloco da União Europeia tem 27 países, mas apenas 19 países que que aderiram ao euro. Em 2007 foi assinado o Tratado de Lisboa, que configurou a União Europeia, então, com novas entradas de países. Então, são 28 países membros e 7 instituições. 28 seria com o Reino Unido. Na verdade, ele saiu, então são 27. O Conselho Europeu, como é que funciona então essa União Europeia? Existe o Conselho Europeu, que reúne chefes de governo e Estado para definir as diretrizes do bloco. Então é esse conselho que decide as questões políticas e econômicas do bloco econômico da União Europeia. Existe o Conselho da União Europeia, que é o Conselho de Ministros, que reúne um membro de cada governo e tem funções legislativas. É aqui que eles promovem e distribuem as leis. O Parlamento da União Europeia, formado por 751 eurodeputados, eleitos proporcionalmente pela população dos países e diretamente ligadas a eles. Comissão Europeia, que é o corpo executivo da União Europeia, são 28 membros, cada um de um país, 27 no caso aqui, está meio desatualizada essa informação, que serve aos interesses da União Europeia. Corte de Justiça, que é o poder judiciário da União Europeia. O Banco Central Europeu, que administra a política monetária dos países da zona do euro, por exemplo, países que precisam de apoios econômicos, tudo passa pelo Banco Central Europeu para definir
se é possível ou não liberar empréstimos, enfim, tudo que está relacionado com a parte monetária, financeira. A Corte Europeia de Auditores fiscaliza e controla os gastos e orçamentos da União Europeia. Você vê que o bloco econômico da União Europeia não é nada simples, ou seja, tem muito controle, muito conselho, parlamento, enfim, tudo que os países fazem tem uma política, uma fiscalização muito grande. É muito sério essa produção. Esses são os países membros da União Europeia. São então aqui 28 países, aliás 27, porque saiu aqui ó, o Reino Unido, ok? Então hoje eles ficam com 27 países. Você vê que tem alguns países aqui que não estão como membros, mas já solicitaram a entrada. A Suíça não está, a Noruega, que é importante, também não está, a Islândia também não está presente, ok? Desse modo, então, a União Europeia ele é um bloco acordado entre vários países europeus, cujo objetivo maior é promover a integração e a cooperação entre tais países, em termos econômicos, culturais e políticos. Então, isso é um resumão do que é o principal objetivo desse bloco. Em lugar da desconfiança e do isolacionismo que as grandes potências europeias mantiveram entre si na primeira metade do século XX e a rigor ao longo de grande parte da sua história, líderes desses países preferiram adotar medidas que aproximassem as populações do continente, promovendo a cooperação em um sentimento de unidade europeia. Então, a formação do bloco da União Europeia se pauta nessa cooperação, sentimento de unidade, apoio mútuo, ou seja, entre os países de um continente para fortalecer esses países. Em terceiro lugar aqui, a União Europeia tornou-se uma forte organização política com significativo poder de decisão na vida dos europeus. Possui um parlamento e também uma corte de justiça. Tudo isso são feitos que não encontram paralelo na história mundial. Vários estados soberanos optaram por se integrar e até mesmo abrir mão de parte de suas soberanias, por entender que a cooperação traria mais benefícios para si. Então, muitos ali que aderiram ao euro, por exemplo, deixaram de usar suas moedas internas do país. Isso faz com que a economia interna dos países, essa cooperação aumente entre eles. E agora sim vamos falar do Brexit. A sigla então é uma junção de Britain e Exit, ou seja, significa saída do Reino Unido da União Europeia. Estava presente desde 1973. Então, ela consiste basicamente nesse desmembramento de parte do Reino Unido do bloco da União Europeia. Desculpe, de parte não, de todo o Reino Unido. Por mais que alguns não queriam sair. Olha só pelo referendo que teve na votação de 30 milhões de pessoas e o percentual de votação. Na Inglaterra, 53,4% foram favoráveis à saída da União Europeia. País de Gales, 52,5% favoráveis. Escócia, 62% contrário ao Brexit. E na Irlanda também contrário. Então você vê que foi meio dividido entre eles. No fim, 51,9% dos votos decidiu então que o Reino Unido tivesse que sair da União Europeia. E aí deveria ser até a data de 29 de março de 2019. O que acontece é que o Brexit ele tem algumas questões que são importantes ser trabalhadas, que foram comentadas durante a votação, por exemplo. O que foi comentado, o que foi falado entre eles para que eles incentivassem a saída do Reino Unido da União Europeia. Uma das coisas, então, as diferentes percepções sobre políticas públicas entre o governo e a população. O papel do Estado deve ser maior ou menor? As políticas da União Europeia interferem nisso? É uma questão aí ligada muito à parte política, o poder político interno. O embate entre xenofobia e as políticas migratórias no Reino Unido. Qual deve ser a relação com os imigrantes? Isso aqui é muito forte, por quê?
porque em relação à União Europeia e às políticas internas dos países membros, existe uma briga política, principalmente relacionada à xenofobia, que é tratar os estrangeiros com preconceito, com ódio. A crise dos refugiados na Europa, somada à ascensão do nacionalismo nos países europeus. O que acontece? Lembra muito daquela questão da Síria, com muitos refugiados, entre outros países também, que começaram a partir para a Europa e buscar refúgio. Tanto é que muitos aproveitaram dos seus, digamos assim, aproveitaram a oportunidade de buscar uma vida melhor na Europa. E o Reino Unido nunca gostou disso, de receber muitos imigrantes, enfim. E a questão do nacionalismo europeu, muitos países têm esse patriotismo, nacionalismo aflorado e acaba que influencia isso na questão da imigração, de criar barreiras migratórias ali para impedir muitas pessoas de entrarem em seus países. Bom, basicamente, para fazer a atividade que eu passei para vocês é isso. Entender o que foi o Brexit, certo? Você vai ter que colocar nas atividades algumas opiniões pessoais, então eu gostaria de ver qual que é o seu pensamento político, econômico, quais são as suas ideias. Tá bem fácil, tem um texto de anexo para você ler e ter uma informação. Pode usar o que eu falei aqui também, mas também aquele texto está bem resumidinho, bem completinho, tá bom? Então, desejo aí para vocês uma ótima aula, uma ótima semana, que vocês possam mesmo fazer essa aula com atenção, porque isso pode cair nos vestibulares, no Enem, enfim. Falar sobre a União Europeia e falar sobre o Brexit é importante porque é atual, ok? Um grande abraço então, nono ano, fiquem com Deus e tudo de bom, se cuidem e não saiam de casa por enquanto, se não puderem. Um abraço, tchau!